Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, para algumas meninas que eu falei antes, que elas falaram que elas não sabiam o significado, sobre Rainhas do Orégano, autoras orégano. O que é uma autora orégano, você sabe? Rainhas do Orégano, autoras orégano. O que é uma autora orégano, você sabe? Quem sabe me responda, gente. Já começa o vídeo aí, me responda se você sabe. Se você já sabia o que é um autor orégano ou se você aprendeu aqui comigo nesse vídeo. Me responda se você aprendeu comigo. Autoras oréganos, nós no meio de leitura costumamos chamar daquelas autoras que parece que fumou uma ervinha, sabe? Que fumou alguma coisa proibida ali, que elas dão aquelas viajadas. E pra gente não falar propriamente o que a gente quer, a gente apelidou isso de orégano. Então a gente fala que elas fumou muito orégano, porque, gente, os livros não fazem o menor sentido. Elas dão aquelas viajadas na maionese, aquelas coisas sem sentido geral. Os livros ficam sem pé, sem cabeça, sem rumo, uma coisa mais absurda que a outra. E você vai lendo aquilo e vai ficando. Tem umas amigas minhas que amam esse tipo de livro. Eu não gosto, a minha amiga Dulcina também não gosta, a gente foge desses livros o máximo que a gente pode. E pessoal, ó, eu falei no outro vídeo já, que eu gravei antes desse, que essa mancha aqui no meu braço, essa mancha preta aqui que vocês estão vendo, foi um acidente de cozinha, que eu me queimei fritando algo. Isso doeu pra caramba, mas agora, graças a Deus, já está melhor, tá? Então vamos lá para as autoras orégano. Eu não poderia começar essa lista sem as mais famosas dela. E não é uma só, gente, elas são duas. Alexa Riley. Alexa e Riley, são duas meninas. Juntando as duas, elas não dão meia. Porque vai falar a verdade, vão escrever livrinhos sem noção em duas pessoas assim lá longe. Quando eu comecei a ter contato com esse tipo de romance erótico, foi uma das primeiras autoras que eu li. Então, como eu era novata nisso, os primeiros livrinhos eu achei divertido, achei engraçado. Li alguns, vou confessar, eu li alguns no início, que eu tava caindo nesse meio de romance erótico. Mas depois começou a ficar aquele batidão, aquela mesmice. Enquanto eu vou falando com vocês aqui da Alexa e da Riley, eu vou deixando os livros dela na tela aqui para vocês ir vendo, e aí eles vão ficando mais tempo. Conforme eu vou falando dessas autoras, eu vou deixando os livrinhos delas mais tempo enquanto eu estou conversando, porque aí vocês têm mais tempo para conhecer, para ver as capinhas. Só vou deixar claro uma coisa, gente. A maioria desses livros que eu vou apresentar para vocês não tem em português, é todos em inglês. Eu achei poucos que estão traduzidos no português, e eu vou deixar aqui eles assim, vocês vão saber quais são, que eu vou deixar anotado lá no vídeo depois os que estão traduzidos, mas a maioria é tudo em inglês. Você vai lá na Amazon, você vai ver, eles estão todos lá, mas todo com o título em inglês. Alexa Riley, característica da escrita das duas. Gente, instant love imediato. É aquele instant love, pegou de manhã, já olhou, já se apaixonou, de tarde já estão se pegando, estão rolando na cama, estão virando a noite inteira na cama, no outro dia eu já te amo, você é minha, eu vou me casar. É esse o enredo. Mas nesses absurdos de enredo, elas marcam como todas as mocinhas delas são virgens. Alguns livros têm triângulo, são três, dois rapazes e uma menina, da Alex. Tem alguns que tem alguns tabus, também tem alguns temas tabus, assim. E é sempre aquela coisa de, eu peguei, já me apaixonei, já é minha, os mocinhos são super ciumentos. Só que, por incrível que pareça, as mulheres adoram que eles sejam ciumentos. Elas amam que eles sejam ciumentos. E eles se entendem do jeito deles. É aqueles livros que, assim, não tem drama, não tem ex, não tem nada assim marcante. É aquela leitura que você não tem segredo. O casal vai ficar junto, geralmente ele é o macho alfa e ela é a menina que se apaixona também ali.
E é tudo muito rápido e a conclusão é muito rápida e tem umas coisas totalmente sem sentido. E é isso, não tem nada construtivo, mas tem muitas meninas que são apaixonadas por esse tipo de escrita. Eu acho que é justamente por não ter o drama, de ter uma ex, de ter... E a Alexas, mina, às vezes tem os mocinhos virgens também, tá? Então, acho que é isso que marca que algumas meninas conseguem gostar da escrita da Alexa Riley, das meninas. Eu já li alguns. Quando eu tô muito cansada e não tenho tempo para ler nada intenso, eu pego algum para ler para distrair só a mente. Depois da Alexa Riley, nós vamos para Madison Faye. Madison Faye, do Sina do Céu, Madison Faye. Madison Faye, eu realmente não gosto, não consigo. Eu acho que eu li um livro dela e eu falei, misericórdia, o que é isso? Não tem sentido nenhum. É quase o mesmo estilo da Alexa e da Ryan, só que as meninas dela já não são virgem. É só aquela coisa do Stan Love, aquelas coisas sem sentido. Tem, às vezes, tem trio também, tem 2 caras para uma menina, então tem bastante disso também. Eu não vou colocar, gente, as capas desses livros que tem trio, ou a maioria dos livros delas que tem lá na Amazon, vocês vão ter que entrar lá para ver, porque tem umas capas muito chamativas e eu fiquei com medo de levar bando to YouTube. Então, como eu fiquei com medo de levar ban do YouTube por causa das capas serem sensualizadas demais, serem sexy demais, porque esses livros, gente, são romances hots mesmo, tá? São explícitos, são hots, não são aquela coisa disfarçada, não. É isso mesmo. E eu não suporto a Madison Faye. Eu vou deixar os livrinhos aqui dela para vocês verem as capinhas lá e tal, mas Madison eu corro. Terceira dessas autoras, Jenica No. Nossa, a Jenica No, eu não gosto dela também de forma nenhuma, é tipo a Madison Faye. Já li para conhecer a escrita, já. É o mesmo tipo de Stan Love, só que a Jenica tem a tendência de fazer lenhadores, mocinhos virgens, mocinhos isolados, aqueles homens que vivem sozinhos, que estão milênios ali na seca e do nada aparece aquela mulher que eles já se apaixonam e é minha e vai ficar comigo e pá, pá, pá. Gente, é muito raso, é muito sem sentido, é muito orégano. É orégano demais da conta. Se vocês estão gostando de aprender sobre essas orégano, ó, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, que você pensar em besteirada, em coisas sem sentido, são essas meninas. É só você ir lá ler e conferir. Sun Crescent. A Sun Crescent, gente, também escreve muito, tem muito livro que tem muito orégano. Só que a Sun tem uma tendência a trazer as mocinhas plus. A Alexia Riley também, gente, tem muitas meninas plus. Os livros da Sun também tem muitas garotas plus. A Sam é orégano, mas ela não é tão orégano que nem a Jenica e que nem a Madison Faye. O orégano da Sam é até que tem um pouco de enredo ali, tem até um pouco de coisinha ali que dá, é até um pouco mais tolerável, mas eu também não leio muito. Eu conheço a escrita, mas também não sou de ler muito os livros dela, mas eu conheço a escrita. Jack Collar. Jack Collar, eu andei lendo uns 2, 3, também é uma coisa de doido. Tem, assim, também um Stan Love, lógico. Tem alguns livros que os meninos são vistos. Tem Stalker, gente. Tem um... Eu vou deixar aqui pra vocês um que o cara é Stalker. O que o cara faz, velho, é tão sem sentido. Tão sem sentido. É umas coisas muito fora da curva. Por isso que nós falamos que são orégano. A Jag, ela tem, assim, algumas coisas, assim... É orégano, mas é uma coisa que é até engraçado. Você acaba lendo a Jag e acaba se divertindo. O que eu li dela, eu achei, assim, divertido. É meio louco? Sim. Mas é divertido, não é sem sentido total. Ella Gold. Ella Gold também tem a marcação das meninas virgens. Só que a Ella Gold já tem os mocinhos virgens também. E ela tem aquela parte mais apaixonante um pouco. Ela não é tão sem sentido. Tem um pouco mais de paixão, tem um pouco mais de escrita. Só que também tem a danação do plantador de sementinha. As meninas sabem o que é isso, que é o plantador de sementinha, que eu odeio o plantador de sementinha. É aqueles clássicos, que é outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, que o cara fala, é minha, eu vou plantar minha semente, vou fazer o meu bebê em você, você vai carregar o meu bebê. Nossa, gente, eu odeio isso.
Como eu odeio esse negócio de é minha e você vai carregar minha semente e nunca mais vai largar de mim. Tá? É as coisas totalmente fora do foco. Mas a Ella Gold tem uns livrinhos que é até interessante, assim, a gente até curte ler e não é... Quando você tá muito cansado, você disfarça ali com a Ella Gold, dá pra disfarçar. Tori Baker. Tori Baker tem um pouco de orégano, mas os da Tori é também razoável, não é tão ruim. Saciada, gente, saiu pela editora, se não me falo, Saciada saiu pela editora Angel, da Tori. É o primeiro dela que eu vi traduzido, que já estão traduzindo, e Saciada tá traduzido pela editora Angel. Arya Cole. Por incrível que pareça, gente, Arya Cole, achei um traduzido. Em Construção. Gente, eu já li Em Construção. Em Construção é um livrinho muito tosco, que eles são vizinhos de parede, que do nada é aqueles Stanloft, Vapt, Vupt, é minha e eu já vou ficar com você. E tem um outro livrinho da Arya Collin, que é Meio Irmão, que eu também já li. Que assim, eles não são meio irmãos. Acontece que o pai dele... Ou é a mãe dele, eu acho que vai casar com o pai dela, mas antes deles eles se conhecem antes do casamento dos pais, e aí eles já estão envolvidos, e quando eles chegam para o casamento dos pais, eles se vê que eles vão ter que conviver ali como irmãos, e fica aquele negócio meio tabu, mas eu não... E o jeito que eles falam que fica mais assim, meio que tabu, que é uma coisa assim... que fica meio estranho, mas eles não têm relacionamento de sangue nenhum. É só os pais que vão se relacionar lá e eles vão acabar se envolvendo. Esses dois eu li da Arya Cole, eu li tanto um como o outro. Eu li Em Construção são dois livrinhos assim que é muito hot, tem cenas muito hots, mas assim, não tem muito o que acrescentar, não tem muito assim também, é um pouco de orégano também. É orégano demais. Então, essas são autoras oréganos. Deixa eu ver se tá faltando alguma. Gente, eu tô com uma colinha aqui, eu tô olhando aqui, vou falando com vocês e vou olhando a colinha. Penny Wilder. Penny Wilder também é orégano. E da Penny Wilder eu já li alguns também. Tem também esse clássico das meninas virgens. Esse que eu vou deixar a capa aqui, esse eu li. São duas melhores amigas que sempre conviveram, mas um belo dia, uma das meninas se vê que tá apaixonada pelo pai da amiga, um tema meio tabu ali, e ela acaba se envolvendo com o pai da amiga e acabando tendo aquele rolo de conflito, de amizade, mas tem um orégano envolvido ali também. Mas elas não é pior, gente. Quem leva o troféu de orégano para mim, sem sombra de dúvida, é a Jenica e a Madison. É as duas piores de todas, assim. Que são, na minha opinião, as mais ruins mesmo. Adele Hart. Adele Hart também é orégano. Também tem aquelas vapt-vupt, aqueles relacionamentos instantâneos, tudo. Todas essas meninas, gente, se você ler o livro de um, você vai achar que você está lendo o livro da outra. Muda pouca coisa na escrita, pouca coisa na forma de escrever. É praticamente a mesma batida, o mesmo estilo, tudo muito, muito parecido. E para fechar, eu vou fechar com uma série da Frank Loven. Frank Loven vai falar de homens na montanha, lenhadores, homens que vivem isolados, e mocinhas virgens que vão parar lá no meio do mato, lá, que esses homens que também alguns são virgens, e vai rolar esse Stan Love, vai rolar esses oréganos. Mas a Frank eu não li, gente. A Frank, eu conheço meninas que leram e falaram que é o mesmo tipo de enredo, mas a Frank eu realmente ainda não li. Então é isso, gente. Para quem não conhecia o termo orégano, isso são oréganos. São autoras que escrevem... Se vocês conseguirem ler, pega lá na Amazon. Tem muitos desses livrinhos que estão no limite, gente. Que você pode jogar no limite e ler, se você lê inglês. Ou senão você pode jogar no tradutorzinho ali e dar uma... para você entender um pouco. É todas essas coisas sem sentido, fora da caixa. Tudo que você imaginar fora da caixa, você vai encontrar nesses livrinhos. Aí você vai ler um, você vai entender
o porquê do termo orégano, porque a gente fala que elas fumou muito orégano, porque é aquelas viajadas na maionese totalmente sem sentido. E Dona Ivonete Zen, eu falei para ela que eu ia falar isso, ela falou que eu tava de brincadeira. Eu falei, não. A titia Palmeirão, Dona Ivonete Zen, eu falo que ela é uma autora orégano, porque eu vou falar. Ela escreve uns mocinhos tão fora da caixa, tão sem sentido, que eu pergunto quantos ela fumou, quanto de orégano ela fumou antes de criar esses caras, antes de criar esses enredos e antes dessas meninas que ela cria songas mongas que aceitam o que esses caras fazem. Eu falo que ela também, eu falo que a titia Palmeirão também dá aquela boa viajada no orégano, com certeza ela dá aquela viajada no orégano às vezes para criar esses personagens que ela cria que você ama. E você ama orégano que eu sei, então você não vai reclamar. Então é isso, pessoal. Isso são autoras orégano. Espero que vocês tenham entendido e comentem comigo quem já sabia o termo, quem conhecia o termo e quem passou a conhecer o termo a partir de agora. Então, sempre que vocês lerem um livro sem sentido, lembre, é um autor orégano. Não fez sentido, viajou legal, não juntou o tico e o teco, não conseguiu relacionar ali, é orégano. Então, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!